Mais um podcast Escola História com Aissa Norek, faz doutorado na Emory University nos Estados Unidos e vai contar essa experiência de estudar por lá. Boa noite, Aissa, tudo bem? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Bom, a gente agradece muito a participação da Aissa, que também fez mestrado por aqui pelo Brasil, é historiadora e cientista social, e apesar de jovem, já tem um vasto currículo. E, Moisés, já pode soltar a primeira pergunta aí para a Aissa. Olá, Felipe. Olá, Aissa. Bom, Aissa, conta pra gente como foi sua trajetória até chegar na graduação. Você fez a graduação em qual instituição? Como foi o seu percurso inicial na carreira? Então, gente, é um percurso meio tortuoso, porque, na verdade, eu comecei no direito. Eu não comecei na história nem nas ciências sociais. Meu sonho de criança era fazer direito e virar juíza. Então, eu entrei na FRJ para fazer direito, cursei 1 ano e meio do curso e descobri que aquilo não tinha nada a ver comigo, na verdade. O que eu gostava mesmo era de história, eu gostava das interseções de história com direito e, no final das contas, eu queria ser professora, não queria trabalhar com direito. E eu não via sentido em continuar por lá se eu ia virar professora de história do direito, provavelmente, no final, que era algo que nem me mobilizava tanto. Então, eu mudei para História e Ciências Sociais, eu fiz dupla graduação na Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro. E a partir dali foi quando eu acho que deslanchou para mim o meu mundo da história e da carreira acadêmica, que é o que eu venho perseguindo já há algum tempo. Cursei 5 anos de graduação, por causa da dupla. Depois eu decidi fazer mestrado em História. Apliquei para diversos mestrados, escolhi fazer na PUC-Rio, na área de História Social da Cultura, estudando encarceramento de presas políticas durante a ditadura militar brasileira. E entrar na PUC, para mim, foi, na verdade, o pontapé inicial para essa possibilidade e essa realidade hoje de fazer o meu doutorado fora do Brasil. Porque foi através da PUC que eu pude aplicar para uma seleção da Brown University para fazer mestrado sanduíche, ou seja, fazer um semestre fora da PUC. Passei nessa seleção, fui para Brown, descobri esse novo mundo de ser brasileira e brasilianista, né? Estudar Brasil fora do Brasil. E esse mundo também de aplicar para as universidades dos Estados Unidos, que é completamente diferente daquele que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Sabemos muito bem aplicar para um mestrado, um doutorado aqui, como fazer um projeto de pesquisa, como lidar com a entrevista, com a prova escrita, mas no mundo dos Estados Unidos é outra coisa completamente diferente daqui. Então, essa experiência na Brown que foi que abriu essa porta para mim de fazer o doutorado fora. Então, quando eu terminei o meu mestrado, quando eu estava prestes a terminar, eu decidi aplicar para diversas universidades nos Estados Unidos, esse processo de aplicar para várias e depois ver se passa e escolher dentre as que passou. E aí eu escolhi fazer o meu doutorado na Emory, que é onde eu estou agora, fazendo uma história também e continuando a minha pesquisa do mestrado. Aissa, salvo engano, você está no Rio de Janeiro agora, é isso? Sim, por causa da pandemia estou no Rio de Janeiro ainda, não consegui chegar em Atlanta. Conta pra gente um pouquinho, primeiro, como foi esse primeiro contato seu com a universidade, como foi esse processo de aplicação, assim, a parte mais descritiva mesmo, a partir do momento que você conheceu, teve conhecimento com as universidades americanas, como foi o procedimento? Você teve que procurar um professor para te orientar primeiro, ou a aplicação foi diferente? Como é o projeto de pesquisa? Como são esses detalhes? Também a certificação de inglês, que nível de proficiência você tem que apresentar para entrar na universidade americana? Conta um pouco dessas coisas pra gente. Sim, então, eu vou falar bastante em relação ao campo das humanas, porque em relação a exatas e biológicas tem algumas diferenças, eu não sei dizer quais são, porque não estudei, né, esses campos, mas em relação às humanas, no geral, principalmente a história, o primeiro passo que eu tive que tomar quando eu decidi, bom, eu quero aplicar para os Estados Unidos, para universidades lá e os PhDs em história, foi fazer uma pesquisa inicial de quem são os professores da minha área em cada universidade. Então, ver quem estudava Brasil nos Estados Unidos. Então, eu primeiro mapeei todos os professores, peguei o contato que tem todo o site de universidade, tem o e-mail dos professores, né? Então, mapeei todos os e-mails dos professores, quais pesquisas eles faziam,
se dava para saber quantos orientandos eles tinham já, quem eram esses orientandos e que tipo de pesquisa eles faziam. E acabei, depois disso, de fazer esse mapeamento, escolhendo quais professores tinham mais a ver com a minha pesquisa, né? Cortei a lista ao meio, provavelmente, naquele momento. E desses que eu achei que tinham a ver comigo, que poderiam me acrescentar em alguma coisa, serem bons orientadores para mim no futuro, eu mandei uma série de e-mails para eles. Então, eu mandei e-mail falando sobre mim, explicando, olha, eu sou a Issa, eu estou terminando meu mestrado, a minha pesquisa é sobre encarceramento de presas políticas, e eu tenho interesse de aplicar para a universidade X, dependendo da universidade que eles estão, e gostaria de saber se você tem disponibilidade para possivelmente ser meu orientador ou minha orientadora, e se podemos marcar, de repente, uma conversa por Skype para discutir como funciona a universidade. Então, esse foi o primeiro passo. A partir das respostas que eu recebi, quem falou, olha, eu tenho interesse, ou, aplica e a gente vê depois como é que acontece. Tem uns que nem responderam, que é normal também, porque nem todos os professores vão te responder. Eu fui delimitando quais deles que eu me sentia mais confortável e quais eu achava que eu ia me adequar mais ao projeto da universidade que eles estavam e também ao tipo de orientação que eles estavam visando. Então, a partir disso, eu marquei com alguns uma série de reuniões. Então, alguns eu marquei reuniões, outros eu só apliquei para a universidade sem necessariamente ter feito uma reunião com eles, porque falaram que não precisava fazer uma reunião. E a partir daí eu comecei a vislumbrar como seria a minha vida nas universidades que eu estava aplicando. E também descobri como é que funcionava a aplicação, porque isso eu não estava nem um pouco acostumada, eu não sabia o passo a passo da aplicação. Então, eu tive a oportunidade de conversar com eles sobre esse processo. Perguntar, olha, então eu tenho que fazer uma carta, assim, como é que funciona isso? Tem dicas? O que você pode me dizer dentro das normas da universidade, né, para que eu não me passasse nenhuma resposta de nada, para me ajudar nesse processo. Ao mesmo tempo, por eu estar numa universidade já dos Estados Unidos, fazendo um sanduíche, eu tive a oportunidade de falar com esse meu professor de lá, o meu orientador, e tirar todas as dúvidas que eu tinha e falar com outros alunos. E eu acho que, para quem está começando, principalmente, a primeira etapa que você tem que ter, além de você mandar e-mail e ver quem tem disponibilidade, é procurar na lista das universidades quem são os alunos e mandar e-mail para esses alunos também. Então, eu fiz isso. Eu mandei e-mails para alunos que eram alunos de PhD dos orientadores ou não, ou da minha área de aplicação, que no caso é América Latina, e perguntando, você pode me dar dicas, como é que funciona a universidade? E sendo uma aluna hoje do PhD, eu sei como a gente está disponível para isso, para ajudar os outros. Então, um professor não vai poder te dizer tudo, mas um aluno pode te dar outras dicas que são valiosíssimas para essa aplicação. Então, a partir disso, eu consegui entender como funcionava e descobri que tinha que fazer o que eles chamam de personal statement, que é uma carta pessoal sua. Não é um projeto. Então, a diferença grande é que você não faz um projeto de pesquisa, que nem aqui a gente faria um projeto de 20 páginas, explicando toda essa pesquisa. Lá é uma carta, como se fosse uma carta de intenções, que explica o que você gostaria de estudar, mas você não precisa estar com essa ideia completamente fechada, que mostra que você tem abertura para mudar o seu tema no meio do caminho, se for o caso, você não precisa estar com o tema fechado, porque são 5 anos a 7 anos de PhD, então você tem tempo para mudar o seu tema ainda. Que fala um pouco também como você se enquadra dentro do departamento. Então você fala, eu acho que eu me enquadro assim na universidade, eu vou aprender muito com o meu orientador nesse sentido, com outros professores do departamento também. Então você mostra que você conhece a universidade. E você fala também um pouco de quem você é, né? O que você estudou até ali, como é que foi a sua trajetória acadêmica, eles também estão interessados um pouco nisso. E aí descobri que, para eles, tinha que ter cartas de recomendação, no mínimo 3 cartas de recomendação de professores. Então, essa procura depois da carta de recomendação é uma questão, porque tem que ser em inglês e tem que ser de pessoas que te conhecem, para te indicar de fato. E também precisava de que eles chamam de sample writing, que na verdade é essa ideia de mostrar como é que você escreve, só que em inglês. Então, tem gente que manda trabalho final de disciplina, tem gente que manda artigo. No meu caso, eu traduzi um artigo, porque eu não tinha nada escrito em inglês, então eu traduzi um artigo meu em português para o inglês.
e mandei para eles, porque não deixa de ser uma escrita minha, né? E tem a questão de você saber inglês. Então, isso varia, eu descobri depois, de universidade para universidade. Isso tem mudado muito constantemente. Então, pode ser que hoje já tenha mudado, eu já não sei, do ano passado para cá, porque muitas mudanças têm sido feitas, ainda mais em relação à pandemia, né? Mas algumas universidades não pedem que você faça o exame de proficiência de inglês. Isso foi o caso da que eu entrei. Eu tinha o exame de proficiência, porque eu apliquei para várias, mas na minha não precisava, e depois você faz o exame da própria universidade para ver se você precisa fazer aulas de inglês ou não. E tem outras que pedem proficiência e falam que nota você tem que ter na proficiência. Então, isso tem que ver em cada departamento que muda a nota. Eles vão dizer, você precisa tirar 100 no TOEFL. E eles também pedem, a que eu tô agora também não pede, mas as outras pediram, que é o GRE, que é esse teste geral de conhecimentos básicos de inglês e matemática, que você faz também pelo computador, como você faz o TOEFL hoje. E aí tem que ter uma nota X, que eles também dizem nos sites deles, para você poder entrar. Então, tem essa questão que eu acho talvez seja a maior barreira de se aplicar para um doutorado nos Estados Unidos, é a questão financeira, porque essas provas são muito caras, o dólar está caríssimo nesse momento, e fora isso você ainda tem que pagar a aplicação. Então, cada aplicação também tem um valor completamente diferente, que eu só descobri no final, quando eu passei meu cartão e veio o valor para mim. Então, eu não tinha ideia de qual era o valor da aplicação e eu estava com vergonha de perguntar para as pessoas. Então, enfim, teve essa questão também. Mas é esse, basicamente, o passo a passo. E para tudo eu fui me preparando bastante. Então, para o TOEFL e para o GRE eu estudei, comprei livros e fiquei estudando para fazer as provas, para tirar uma nota boa. Para o Personal Statement, por exemplo, eu mandei para amigos lerem, me dizerem o que eles acham, para eles corrigirem. Eu conversei com professores de universidades e perguntei para eles o que vocês esperam ver no Personal Statement. Então, eu mandei e-mail e perguntei, posso fazer uma reunião e conversar com vocês sobre isso? Alguns aceitaram, e aí eu perguntei o que vocês esperam ver, né? Dicas, me dei dicas de como escrever. Perguntei para outros alunos como escrever. Então, foi esse processo todo de muitas perguntas, muitas dicas e muita construção. Isso, só para esclarecer, no doutorado você conta com alguma bolsa, você paga, tem que pagar taxas, conta com a bolsa da CAPES, alguma coisa do tipo? Qual é a situação institucional nesse caso? Então, todo PhD, pelo menos na área de humanidades, eu não vou dizer que em outras áreas é assim, você não paga a universidade, né? Você recebe o que eles chamam de stipend, que é um salário. Então, você entra já recebendo salário. Não é que nem aqui que você entra e pode não receber uma bolsa CAPES, CNPq, FAPERJ, FAPESP, qualquer organização de fomento do estadual ou federal, né? Então, você entra recebendo essa bolsa, são pouquíssimas vagas comparadas aqui. Então, em História, se eu não me engano, tinha em torno de 5 vagas para cada universidade. Nos campos de História, 5 a 10 vagas, vamos dizer assim, porque eles têm diversas áreas de História lá dentro. Então, são 2 vagas para cada um ou uma vaga para cada campo. Então, você já entra recebendo esse stipend e você tem a oportunidade, em algumas universidades, de participar de uma seleção de uma bolsa, que eles chamam também, que é um valor a mais que você recebe e você vira também um bolsista. Então, junto daquele salário que você recebe um adicional. Agora, tem outra forma de entrar. Tem como você aplicar pela Fulbright, que é um programa combinado do governo dos Estados Unidos com o governo do Brasil, que você recebe uma bolsa da Fulbright, que vai cobrir, né, a sua estadia durante, né, seus estudos durante o PhD, e que vai também te possibilitar escolher para qual universidade você quer entrar depois. Então, na Fulbright, você aplica para Fulbright, não para a universidade. Então, você depois tem um processo de escolha das universidades que eu não vou saber dizer qual é, porque eu não apliquei para essa bolsa. Mas eu não pago a universidade, a única coisa que a gente paga no início são algumas taxas, que sai caro de fato, mas se você recebe uma bolsa, eu recebi uma bolsa além do meu salário, então eu não tenho que pagar nenhuma dessas taxas adicionais, que é uma taxa de documentos, que é essa questão de receber documento da universidade, e 2 taxas semestrais, né, quando você entra, mas só isso, não é que nem aqui, que você tem que pagar a universidade, quer dizer, que você não recebe bolsa, mas você não paga a universidade também.
Eu tenho uma questão, né? Por exemplo, você estudou bastante a sua universidade. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre ela. Qual a dimensão dela nos Estados Unidos e também qual o orientador que você tem nela. Qual o orientador? Você não falou, fiquei curioso. Claro. Então, esse negócio da Universidade dos Estados Unidos, eu fui aprender estando lá. Porque eu acho que a gente tem muito aquela ideia das Ivy Leagues americanas. Eu nem sabia o que isso significava. Eu só sabia que Ivy League, Harvard, Yale, sei lá, essas universidades muito grandes, e que chegam pra gente aqui, mas a gente não tem uma real noção do o quão grandes são essas universidades lá e quais outras são importantes também. Então, estando lá, eu descobri que a Ivy League, na verdade, são universidades que estão numa certa região dos Estados Unidos, então são as primeiras universidades fundadas do país. Então, independente de você ser bom ou não, se você não está naquela região e não é uma das primeiras, você não vai ser Ivy League, não tem como entrar para a Ivy League, né, e virar uma grande universidade americana, que nem Harvard, Yale, Brown, acho que é Pensilvânia, enfim, várias dessas. E eles têm umas outras coisas que eles chamam, essa aqui tem um número de universidades que são Ivy League sem ser Ivy League, porque elas são muito boas também, e estão competindo com essas grandes universidades que são as melhores do mundo, né, até hoje. Então, no caso, eu estou na Emory, e ela é uma grande universidade do sul dos Estados Unidos. Ela é uma universidade que se destaca bastante em ensino de pós-graduação e muito em medicina. Então, todos os esforços que tiveram, por exemplo, do Ebola, quando teve a epidemia de Ebola, a maior parte deles e a maior parte das descobertas foram feitas na Emory. Eles são muito grandes em medicina, por exemplo. E também uma das maiores universidades do sul dos Estados Unidos, junto com a Duke University e algumas outras que estão lá. E ela está páreo a páreo, em alguns momentos, com essas grandes universidades Ivy Leagues. Então, ela é tão boa quanto uma Brown University, né? Só que ela é no sul e ela não está dentro dessa nomenclatura. E, no meu caso, em história, ele geralmente tem uma separação por área de estudo. Então, eu estudo Brasil, eu estou na América Latina. Então, eu entrei em América Latina, tem a Europa, tem a África, tem a Ásia. Então, a separação é por área de estudo e não que nem a gente por temática de estudo, assim. A história social, a historiografia, né? A história social, a história política, a teoria da história. E eu tenho 2 orientadores, então depende da universidade, eles têm práticas de ter 2 orientadores. Não é bem co-orientação, que nem aqui, que um é orientador e outro é co-orientador. Os 2 são orientadores igualmente. E um deles se chama Jeffrey Lesser. Ele estuda basicamente a diáspora japonesa para o Brasil. Então, um livro dele que é bastante conhecido, que é Uma Diáspora Descontente, fala sobre a resistência japonesa durante a ditadura militar no Brasil. E o outro orientador que eu tenho é o Tom Rogers, que também estuda Brasil na década de 70 também, e, enfim, estuda Brasil mais ligado a uma área de, não bem história ambiental, mas, enfim, questões mais ambientais, camponeses, é a área dele no Brasil. E ele vai lançar o primeiro livro dele agora, então, enfim, tem essas questões também. E os 2 são meus orientadores igualmente. Eu entrei em contato primeiro com o Jeffrey, e depois conheci o Tom, e aí os 2 são meus orientadores. Legal, eu conheço o Jeffrey Lesser. Eu tenho um livro dele, ele estuda imigração, né? É um autor bem interessante, um autor extremamente importante aqui no Brasil, tem várias publicações. Um autor bem conhecido. Ele legal. Desculpa, que os 2 falam português, o que é muito legal, porque às vezes a gente fala inglês e eles falam português, depende. Isso, eu queria perguntar agora a respeito do cotidiano. Como foi seu cotidiano durante o doutorado na Emory University, o período que você esteve lá? Quantas disciplinas você tinha que cumprir? Como é a carga de créditos? Como se divide os alunos, as tarefas? E comparasse, então, com a pós-graduação no Brasil, né? Mais ou menos. Queria que você comentasse isso. E antes, só para a gente dar essa informação para o nosso público, se você puder revelar quanto é o valor desse apoio que o aluno de doutorado recebe lá, o valor que ele recebe para fazer o doutorado, seria legal. Então, sobre o valor do salário, depende da universidade. Então,
Tem universidades que vão te dar $2.500, tem universidades que vão te dar $1.300. Então, se for estadual, você recebe menos de salário, mas você pode trabalhar e você ganha trabalhando dando aula. Então, enfim, depende. As maiores universidades dão o valor mais alto e as estaduais geralmente dão um valor mais baixo. Então, vai depender de cada uma delas. E também você é descontado de imposto. Então, nunca é o valor cheio. Tem, enfim, alguns descontos. E aí, isso, na verdade, você só descobre quando você entra na universidade, assim. Porque eles não vão dizer qual é o valor que você vai receber antes, isso não está escrito em lugar nenhum. E eu fui descobrindo, perguntando para as pessoas como seria. Eu conheci aluno da universidade e perguntava: você pode me dizer quanto você recebe? Só para eu ter uma noção de como é que é, para onde eu vou aplicar, o quanto eu preciso de dinheiro para viver nos Estados Unidos. Então, tem essas questões. Mas isso varia bastante. Em geral, todo mundo que eu conheço consegue viver com salário maior ou menor. Óbvio, com maior, com certeza, mas com menor também, trabalhando por fora que eu digo, por fora do valor do salário, trabalhando na universidade, dando aula. E todo mundo dá aula no doutorado, tem um período de dar aula. Então, também tem isso. Sobre o cotidiano, lá, na verdade, eu estou fazendo, por enquanto, doutorado à distância, porque está nessa pandemia e os consulados americanos estão fechados e eu não consigo tirar o visto para poder ir para lá. Eu e vários outros brasileiros que passaram também. Só foi para lá quem já tinha o visto. Então, quem entrou agora não conseguiu ir ainda. Mas eu tenho uma noção de como funciona o dia a dia, porque quando eu fui para Brown, eu assisti aulas, né, lá também. Então, entrei em contato com como funciona esse mundo da pós-graduação nos Estados Unidos. Sobre o cotidiano das aulas, eu acredito que seja mais ou menos parecido em todas elas, porque a Brown e a Emory são bem parecidas, mas eu não vou dizer que todas são exatamente iguais. Mas você tem uma série que vem aqui de disciplinas obrigatórias, tem que cumprir uma carga horária. Eu agora faço 3 disciplinas de história. Uma obrigatória e 2 outras que são, que nem aqui, eletivas, que você escolhe com o seu orientador quais você vai fazer. Então, você pode pegar no seu departamento ou em outros departamentos. Eu peguei só em história esse semestre, mas no semestre que vem talvez eu mude para pegar alguma de outro departamento. Até porque uma era do orientador meu e outra era do outro orientador. Então, não tinha muito para onde ir. As 2 me interessavam e era no departamento de história, além da obrigatória. E no primeiro ano é basicamente disciplina. No segundo ano, você começa a dar aula. Então, você faz disciplinas para dar aula, você vira professor, você acompanha um professor, né, que é o TA, que é o assistente de professor, e depois você dá uma aula você mesmo, né, sem nenhum professor acompanhando você, mas você é preparado para isso. Isso pelo menos na Emory. Em outras, você já começa a dar aula direto no segundo ano. Você não necessariamente tem uma disciplina só para dar aula ou ficar acompanhando o professor, depende da universidade. E em relação ao funcionamento das disciplinas, isso que é o mais diferente daqui, na verdade, é o que eu tenho me acostumado, vamos dizer assim, desde o ano passado para cá, quando eu estava na Brown e agora na Emory, me acostumado a essa nova rotina de disciplina. As aulas, em geral, do doutorado, elas não são aulas que a gente chama lá de lecture, então não são aquelas aulas que o professor fica falando o tempo inteiro, que nem muitos amigos, né, tem aqui no doutorado, assim como eu também tive no mestrado, de que você vê o professor falar muito e você faz perguntas eventuais, mas não é uma aula de debate em si. As aulas lá são profundamente debate. Então, eu sempre aviso aqui em casa, gente, eu vou ter aula, porque eu tenho que ficar com a minha câmera ligada o tempo inteiro e o áudio basicamente ligado o tempo inteiro, porque é um debate que vai para frente e para trás. O professor não tem um momento da fala dele depois da fala dos alunos. Os alunos estão construindo o conhecimento junto com o professor. E então você tem que estar sempre preparado para ser muito participativo em sala. As leituras, elas são, não vou dizer que maiores que as daqui, porque as daqui a gente também lê bastante. Mas, em geral, eles passam um livro, cada disciplina passa um livro por semana, às vezes um livro e um artigo. Então, é bastante coisa, você tem que ler o livro, né, do início ao fim. Aqui a gente passa muitos capítulos juntos, o que acaba virando, às vezes, um livro, no final das contas, em tamanho, mas são capítulos de livros. E a gente discute bastante aquele livro,
como é que ele está inserido na historiografia, que debates ele está trazendo, sobre o que ele está tratando. Então, é um pouco mais amplo o debate do que só o conteúdo do livro, né? E outra coisa que é bem diferente daqui, e que faz a ideia de você receber um salário ter tanto sentido, é que você está sempre fazendo alguma coisa. Então, toda disciplina tem vários trabalhos no meio da semana. Essa semana tem que escrever... toda semana você escreve sobre o livro, por exemplo, nas disciplinas. Então, antes da aula, eu tenho que fazer uma página sobre o livro, explicando, falando o que eu acho do livro, que perguntas que me surgiram sobre o livro. Outras pedem só perguntas. Pode ter 2 perguntas sobre o livro agora. Outras pedem qual é o argumento do autor no livro, o que você gostaria de acrescentar, o que você ficou em dúvida. Então, toda disciplina tem pelo menos 1 a 2 trabalhos por semana e inúmeros trabalhos menores durante o semestre, além do trabalho final. Que é que nem aqui, fazer um artigo sobre assunto X, assunto Y, que você escolheu, o que o professor pediu. E também tem a oportunidade de fazer aula de inglês. Então, toda universidade você pode escolher fazer aula de inglês para poder melhorar seu inglês. E não só isso, eu posso fazer outras línguas também. Então, eu vou ter que aprender espanhol, eventualmente, que é uma língua que eu não falo. Eu vou fazer aula de espanhol na universidade. Tudo isso de graça. Você pega a disciplina. Aqui a gente não tem isso, né? A gente tem que... algumas têm de graça, as universidades federais, ou pagando só uma taxa no início, se não me engano, mas enche muito fácil. Então, lá tem muita oportunidade de aprender língua. E é necessário para quem estuda outras áreas, né? Outros campos de estudo. Só para complementar a pergunta, eu queria que você falasse um pouco dos seus colegas de turma, embora você não tenha frequentado diretamente. Mas tem gente de todo lugar do mundo? Quantos brasileiros tem nessa turma? Que tamanho é essa turma, mais ou menos? Então, lá eles têm a prática do que eles chamam de cohort, que é esse grupo que entra com você. Então, eu tenho o meu de América Latina, tem a galera de Europa que tem o deles. Não que a gente não se comunique entre si, mas a gente tá do início ao fim com esse pessoal que entrou com a gente na mesma área que a gente. Então tem isso. Isso varia muito, isso é uma coisa que lá não é fechado. São 2 vagas para América Latina, 2 para Europa, mas pode ser que num ano entre uma pessoa só de uma área, não entre ninguém da área, ou entre 3. No meu caso, esse ano entraram 3 pessoas da América Latina, incluindo eu. Então, eu mais 2 outras pessoas que estudam América Latina. Então, é um pouco isso, assim, é muito aberto, depende de ano, varia de ano para ano, e depende da universidade, o que eles querem, o que eles estão vislumbrando naquele momento, e como é que a gente vai conseguir dialogar, porque tem muito isso também, você aplica, e eles também escolhem pessoas que vão dialogar entre si durante os 5, 7 anos que a gente vai passar juntos. Então, isso também entra no fator da escolha, né, da seleção. E, no meu caso, esse ano só eu de brasileira entrei em História, fomos só 4 ou 5 de História que entramos esse ano. Geral, 3 de América Latina. Você vê que não entrou todo mundo de todas as áreas, né? E tem gente dos Estados Unidos que entrou, né? Os meus 2 outros colegas são estadunidenses, embora um seja filho de mexicanos e a outra seja filha de uma japonesa, então também tem isso, assim, de bastante... os Estados Unidos, né? Bastante mistura lá dentro. E entrou uma menina do Canadá também. Então, assim, depende muito. A outra brasileira que tá em História lá, tá no 5º ano dela. Então, nem sempre vai entrar brasileiro. Mas, por exemplo, eu sei que em outra universidade que eu conheço, entraram 2 brasileiras esse ano. Então, tem um pouco disso, assim. Varia muito e tem gente de todo mundo mesmo. Todos os lugares que a gente possa imaginar vai ter alguém. Muito bom. Então você é orientanda do Jeff Lasser, que foi orientando do Warren Dean, né, um importante brasilianista, seguindo uma tradição de brasilianistas. Nesse sentido, eu queria saber de você a comparação no campo da historiografia. Nossa historiografia, ela, claro que não toda, sem generalizar, ela segue uma tradição francesa. Você percebe as diferenças envolvendo as tradições historiográficas do Brasil com a americana e tal? Tem algumas diferenças que você poderia apontar nessas leituras que você fez e faz?
Demais, na verdade. A gente está tão acostumado com a historiografia francesa e a forma da gente ler e escrever, que é muito parecida com a historiografia francesa, que a gente chega nos Estados Unidos e é outro mundo, na verdade, eu acho. A gente lá lê, por ser os Estados Unidos, muitas coisas em inglês, então boa parte das coisas que estão em inglês são livros estadunidenses. Então, a gente lê muito da historiografia estadunidense, de como ela foi formada. Nesse sentido, eu acho que eu tive que reaprender a ler a literatura, porque eu não estava muito acostumada a ler coisas da historiografia estadunidense. Então, reaprender a forma de como eles escrevem, como eles passam um ponto. Eles são muito mais diretos do que nós somos, muito mais, em termos de organização, eles falam muito mais o argumento deles no início do livro, a introdução dá conta de falar qual é o argumento, quais são os objetivos, quais fontes eles utilizam, qual é a divisão dos capítulos. Então, isso é muito mais organizado do que a historiografia que a gente está acostumado, que é muito mais nas entrelinhas, mais longo, né? Você lê parágrafos enormes e fica tentando entender e internalizar aquilo que a gente leu. E nesse sentido também, eu acho que eu li muito mais coisa diferente, se a gente pensa em temática, do que eu li aqui. Então, os estudos de raça lá são muito mais desenvolvidos que os estudos de raça aqui, de gênero, é muito mais desenvolvido do que aqui. Eu acho que porque chegou num momento diferente no Brasil, em relação ao momento que começou, né, lá esse desenvolvimento, os livros têm feito propostas de temáticas completamente diferentes que a gente não está acostumado a ler aqui. A gente lê uma coisa, às vezes, muito tradicional, em algum sentido, assim, das temáticas. E isso tem aberto um pouco meus olhos para um outro campo, né? Para um outro mundo que eu não estava esperando, de repente, conhecer tão cedo. E, ao mesmo tempo, como eu faço uma disciplina de América Latina e eu sou de América Latina lá. Eu tenho lido muito mais coisas de América Latina do que eu li aqui. Então, aqui a gente lê muito Brasil, óbvio, nós somos brasileiros, estamos no Brasil, então a gente vai ler muito da nossa própria historiografia. E eu estudo Brasil, então eu ia ler muita coisa de Brasil. Mas lá eu estou tendo a oportunidade de ler muito mais sobre a América Latina e muitos autores estadunidenses escrevendo sobre a América Latina. Também tem um pouco disso, assim, tem. Talvez pelas traduções, né, eu acredito, porque os livros têm que ser em inglês. Aissa, eu queria perguntar ainda nesse sentido também de comparação, mas também tem a ver com a motivação, né? A gente sabe que, em alguns casos, os americanos, os historiadores brasilianistas, principalmente durante a ditadura, que é o que você estuda, chegaram a ter mais acesso a fontes e documentos do que os próprios historiadores brasileiros aqui, na década de 70, então, tem alguns casos famosos de arquivos que eram abertos pelos historiadores americanos e não eram abertos pelos historiadores brasileiros por questões políticas. Eu queria saber se isso foi uma das motivações, de repente, o acesso que os americanos, as universidades americanas têm em certos documentos, até a sistematização das bibliotecas, que é uma coisa muito mais organizada do que aqui, os arquivos. Eu queria que você comentasse um pouco disso e também a sua motivação para estudar história do Brasil nos Estados Unidos, né? Não é um caminho natural, né? Para quem mora no Rio de Janeiro era muito mais simples, de repente, ficar no Rio de Janeiro, mas também essa motivação de você sair, porque é uma experiência também cultural super importante, você virar um outro, né? Você sair fora do Brasil e vai mudar o seu olhar sobre o Brasil também. Queria que você comentasse sobre isso. Então, eu vou começar com a minha motivação e aí terminar falando sobre a questão dos arquivos, que eu acho que tá um pouco conectado e não tá conectado, eu vou explicar melhor. Mas, primeira coisa que eu gostaria de falar é que eu nunca pensei em fazer nada fora. Eu não fui aquela pessoa que sonhou em ir para outro país estudar nada. Quero fazer um intercâmbio. Tentava intercâmbio pela oportunidade, mas não com aquela vontade de sair, que nem algumas pessoas têm vontade de ir fazer o intercâmbio. Era mais pela melhorar o currículo. Vou melhorar meu currículo aqui, vou fazer isso. Então, porque eu sou extremamente apaixonada pelo Brasil, eu estudo Brasil, eu amo Rio de Janeiro, então, assim, eu não me via morando em outro lugar, eu não me via tendo essa vida que eu tive um pouco no ano passado e tô tendo em parte agora e vou ter mais assim que eu consegui chegar em Atlanta durante a pandemia, mas, enfim. Só que
A forma como as universidades têm sido tratadas aqui me levou a pensar que talvez sair fosse melhor para tanto viver, em algum sentido, porque eu não poderia viver sem bolsa aqui, de forma alguma, quanto fazer uma pesquisa melhor. Porque eu fiz um estudo muito focado no Sudeste, estudei Rio e São Paulo, justamente por uma questão financeira, não tinha como ficar viajando para outros estados do Brasil, gastando o valor que é a passagem para chegar no Nordeste, sei lá, em Pernambuco, estudar algo, como eu gostaria de fazer. E, em parte, por causa do tempo do mestrado, também porque são só 2 anos, então não dá para fazer nada megalomania. Mas eu sabia que no doutorado eu teria que continuar focando no eixo Sudeste, né? Rio e São Paulo, basicamente. E não era meu interesse fazer continuar a historiografia de predominância do eixo Rio-São Paulo, porque a gente sabe que as coisas aconteceram no país inteiro, e esse meu interesse era expandir essa pesquisa. Então, quando eu fui para Brown, eu via como é que funcionava o sistema dos Estados Unidos e o que eu teria de oportunidade diferente daqui para fazer meu doutorado. Então, eu pensei, são 4 anos aqui. Eu não posso ter minha bolsa cortada no meio. Isso é uma questão que hoje tem sido bastante, a gente sabe, importante, porque eu quase perdi minha bolsa nesse processo de ir para lá e voltar para cá no mestrado, porque foi justamente naquele corte da CAPES. Então, assim, eu quase perdi a bolsa no mestrado, e eu estava desesperada pensando como é que eu vou viver sem a minha bolsa do mestrado. Imagina 4 anos de doutorado, de repente eu tenho minha bolsa cortada. Em segundo lugar, eu queria fazer uma pesquisa melhor. Eu não acho que um doutorado é pouco, é grande, né? A gente tem tempo para fazer uma pesquisa decente. E quando a gente tem vontade, a gente, né, quer encontrar oportunidade de fazer essa vontade acontecer. Então, eu descobri que lá eles dão realmente muito apoio. Então, você tem muitos fundos, você pode aplicar para diversos fundos de pesquisa. Então, todo verão, que são as maiores férias que a gente tem, né? Porque no final do ano não é bem férias, é aquele recesso. Você é obrigado, assim, né? Tá dentro do seu pacote, estou fazendo doutorado, a fazer pesquisa no país que você pesquisa, né? Eu pesquiso no Brasil, então vou voltar para o Brasil todo verão para fazer pesquisa. E você pode aplicar para ganhar bolsas, para você se manter no país. Então, além do salário que você ainda recebe mais uma bolsa para fazer pesquisa. Então, eu comecei a pensar o que valia a pena para mim e para o que eu queria fazer no meu doutorado. Se eu quero expandir, eu preciso de dinheiro para poder viajar, para poder chegar nos arquivos e para poder chegar e me hospedar em algum lugar, né? E fazer aquela pesquisa por tempo que for preciso, sei lá, uma semana, passar uma semana aqui em outro estado, nesse arquivo, fazendo pesquisa, fazendo entrevistas de história oral. Então, eu pensei que, para mim, nesse sentido, ia valer muito mais a pena. Em relação ao acesso ao arquivo, eu acredito, sim, que isso seja uma verdade, essa coisa de abrir para fora e não abrir para dentro, né? Não abrir para a gente, ainda mais se for uma pesquisadora individual, com a universidade que não tem um grande renome. Então, acho que o renome da universidade ajuda em grande sentido, né? Em grande medida. Mas não foi exatamente por isso que eu fui, não. Eu não sei se hoje isso está tão em voga assim. Vamos botar nessas palavras. Mas as coisas estão mudando muito rápido, né? Então, realmente não tenho muito o que falar mais sobre isso. Então, eu gostaria de saber sobre o seu tema de pesquisa, como você construiu o objeto, tal. Fala um pouquinho mais sobre a sua pesquisa de doutorado, até voltando um pouquinho no mestrado, né? Pelo que você falou, você pegou o seu tema do doutorado a partir do mestrado. Como você deu essa continuidade? Eu sempre quis ser ditadura militar, desde a época que eu estava na escola, embora eu tenha entrado no direito. Eu sempre tive interesse em pesquisar sobre esse período, né, histórico nosso. E quando eu entrei na graduação, eu comecei a adentrar um pouco mais o campo de estudos da ditadura, fiz PIBIC, então fiz PIBIC estudando os crimes contra a economia popular em 66, durante o Castelo Branco, o governo Castelo Branco, e comecei a entender um pouco mais do campo. E quando eu comecei a delimitar o meu tema e pensar o que eu quero pesquisar, tanto, né, no TCC quanto mais no mestrado, eu fui vendo o que existia de lacunas ainda na história da ditadura militar e que temáticas me interessavam. Eu sabia que eu não queria continuar com a economia, em grande medida, porque não é muito a minha área. Eu fiz um PIBIC que foi incrível, mas
não é muito o que eu gosto de fazer na prática. E eu sempre quis estudar mulheres e queria estudar gênero. E eu fui adentrando um pouco mais o tema do que tinha sido produzido sobre mulheres e resistência durante a ditadura, e vi que, no caso, as prisões eram pouquíssimo estudadas, né? As prisões políticas, no caso, porque eu não estudo presas comuns. E até essa separação é um pouco ambígua e é um pouco questionável, é uma coisa que eu discuto um pouco no meu mestrado e pretendo continuar discutindo no doutorado. Mas via que tinha muitos estudos, ainda minoritários, porque a gente está falando de prisão, sobre presos políticos e presídios políticos, e poucos estudos sobre aqueles presídios que receberam mulheres e como é que essas mulheres viviam, uma vez que elas estavam encarceradas dentro de uma prisão. E aí eu acabei delimitando a minha pesquisa nesses dois eixos, né? Eu queria entender o que o gênero diferenciava o encarceramento dessas mulheres durante a ditadura. Então, foi isso que eu fiz basicamente no meu mestrado. Eu escolhi 2 prisões, uma no Rio de Janeiro, que existe até hoje, que é a Talavera Brucia, né, que é um dos bangus, e é o presídio feminino do estado do Rio de Janeiro. E o outro foi o presídio de Tiradentes, em São Paulo, que já foi demolido em 73, durante o governo do Maluf, lá no estado, e que recebeu presos políticos e presas políticas. Era um presídio misto, não era só feminino. E aí eu tracei toda a minha dissertação em cima dessa ideia. O que é ser mulher e o que é ser presa política? O que é estar dentro de uma prisão? Como essa última etapa da cadeia repressiva que elas passavam, que era completamente de estar num DOPS e num DOI-CODE. É outro mundo, embora tenham continuidade, porque a gente está falando do sistema repressivo de prisão. E no doutorado, o que eu queria fazer era continuar essa pesquisa, eu queria expandir essa pesquisa, ainda não sei como é que isso vai, de fato, acontecer, porque eu estou só no início, então serão muitas discussões ainda para saber como é que isso vai se desenrolar, mas eu queria expandir para sair do eixo Rio-São Paulo e sair da temporalidade que eu tinha escolhido. Porque eu tinha ficado de 68 a 79, não por causa do AI-5, nem por causa da lei de anistia, embora tenha a ver com os dois. Mas porque foi o período em que os dois presídios receberam presas políticas. Então, foi assim que eu recortei, porque o AI-5 ajudou o Tiradentes a receber presas políticas e as últimas mulheres do Talavera Brucia só saíram com a lei de anistia. Então, tinha essa temporalidade. Mas eu queria expandir para o resto da ditadura, porque essa prática não começou em 68, e entender a diferença entre os estados, porque isso tem uma grande questão de como é que era, né, Rio e São Paulo, e como é que era outros presídios em outros estados, e como é que isso funcionava. Mas eu queria saber, tem a ver com esse assunto também, e já envolver com uma questão do nosso tempo, né, que é a regulamentação do ofício de historiador. Mas eu queria saber quais as suas expectativas acerca dessa lei, mas já envolvendo também um assunto bastante importante para a história, principalmente para o tema que você pesquisa, que foi a Comissão da Verdade. Você já entrou na graduação enquanto a Comissão da Verdade estava rolando, já estava com várias publicações já prontas, né? Diferente de mim e do Moisés, que nós já éramos graduados quando começaram os trabalhos da Comissão da Verdade. Eu queria saber se isso teve alguma importância para você se interessar por esse tema, se você onde você busca essa documentação para fazer esses estudos que você produziu no mestrado e no doutorado, coisas desse tipo. Eu acredito que teve uma grande importância, porque quando eu estava na escola ainda, foi quando começou o movimento, né, de se falar em comissões da verdade, começaram os trabalhos, e por causa dessa empreitada, vamos dizer assim, de inúmeros pesquisadores e do governo brasileiro, uma série de eventos foi acontecendo, né, de 2010 até 2012, que foi o período que eu fiquei no ensino médio. E em conjunção também com a comissão de anistia, né? Porque das caravanas de anistia estavam rolando e eu tive a oportunidade, naquele momento que eu estava ainda no ensino médio, assistir julgamentos, né? Tá, entre aspas, julgamentos das caravanas de anistia e de assistir uma série de documentários que começaram a surgir por causa dos trabalhos da Comissão da Verdade. Então, eu acho que isso possibilitou
o meu conhecimento prévio, quando eu estava no ensino médio, do campo da ditadura, além dos ensinos da escola, de estudar ditadura na escola. Eu tive a oportunidade de ver muitos eventos, e eu me interessei muito sobre o tema, e foi, acho que, isso que acabou me levando a, no final das contas, escolher história e perseguir esse campo. E em relação aos meus estudos já na universidade, as minhas pesquisas, eu acho que a comissão, na verdade, né, as comissões ajudaram muito a sistematização dessa documentação, né? Então, eu pude encontrar uma documentação sistematizada que eu acho que em outros períodos eu não teria encontrado, né? Teria sido muito mais difícil fazer essa pesquisa que eu faço hoje, que já foi difícil de fazer, em outros períodos. Então, eu utilizei muito documento do Arquivo Público do Estado do Rio de Janeiro, do Arquivo Público do Estado de São Paulo, que o de São Paulo, principalmente, é extremamente bem organizado. O do Rio tem menos fundos, então enfim, é um pouco menos organizado, mas também eu acho incrível, eu gosto muito do Aperge, sempre que eu vou lá eu fico extremamente feliz de estar lá. E isso foi um trabalho que também veio, né, em grande parte das comissões e dessa empreitada de inúmeros pesquisadores de sistematizar essa documentação, de estudar essa documentação, de tornar essa documentação disponível para o público e existente, né, em grande medida também. Então, eu acho que isso, para mim, foi essencial e eu sou extremamente grata a todo mundo que eu conheço e não conheço das comissões por esse trabalho impressionante que eles fizeram. E os relatórios também me ajudaram muito. Ler os relatórios me ajudou a abrir meus olhos para campos e que eu não esperava. Então, quando eu estava na graduação, em 2014, foi o ano que eu entrei na graduação História, foi quando saiu, né, o relatório da Comissão da Verdade, e ler aquilo teve um grande impacto em mim, né? Ler e entender e ver o que tinha sido feito até então, ver os campos que eles tinham aberto, teve um impacto nas minhas pesquisas que só foram acontecer mais para 2017, 2018, 2019, 2020, né? Que é quando a gente está agora. Então, nesse sentido, eu acho que foi extremamente importante. Só que eu ainda tenho grande dificuldade de pesquisar o que eu pesquiso, porque estudar prisão não é nem um pouco fácil. E a documentação da prisão é algo inexistente. Assim, tá sob a salvaguarda do Estado, aqui do Rio ainda, possivelmente, acredito que esteja pelas minhas pesquisas e a minha dificuldade de acessar, e eles não liberam esse acesso, porque o presídio não existe, porque não interessa saber, e esse é o tipo de documentação que a comissão, na verdade, as comissões não tiveram acesso, né? O Tiradentes foi demolido, então, enfim, outra questão de onde é que foi parar, achei que era na PESP, não está na PESP, onde é que está? Existe ainda essa documentação? Então, tem todas essas questões de dificuldade de se acessar documentos de prisão, ainda mais sobre ditadura, que é algo que já é difícil por si só, das pessoas quererem abrir para as outras, né? Então, ainda estou nessa saga, né? Será que um dia eu vou encontrar? Talvez não, mas continuo tentando. Bom, tem uma questão do momento, né? Recentemente, o vice-presidente do Brasil, ele afirmou em entrevista ao site Deutsche Welle que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais torturadores, um dos torturadores mais conhecidos do regime militar, teria sido um homem de honra e que ele respeitava os direitos humanos de seus subordinados. Eu gostaria de saber a sua opinião em relação à fala do vice-presidente Hamilton Mourão sobre a defesa do torturador notório Brilhante Ustra. Discordo completamente da fala, porque assim, não tem como a gente apoiar o Ustra ou qualquer outro torturador da época da ditadura, aqui ou no resto do mundo, né? Porque não foi só aqui que nós tivemos ditadura, né? Então, é um grande debate, né? É uma questão de narrativa oficial que eu acho que é extremamente forte ainda, a história oficial que foi criada com a lei de anistia, principalmente nas gerações mais velhas, vamos dizer assim, mais velhas do que a gente, pelo menos, e que até hoje a gente está tentando mudar, né? Em grande medida porque a nossa justiça de transição não pôde envolver uma tentativa de você culpabilizar essas pessoas pelo que elas fizeram por causa da lei de anistia. Eu acho que esse tipo de fala acaba virando muito mais recorrente, né? O tipo de tentar honrar a memória de um torturador, né? Então, eu acho que a gente
tem que tomar muito cuidado com isso, e as gerações mais novas têm tentado, né, pelo menos, fazer com que narrativas a favor de ditadura, narrativas a favor de torturadores, narrativas a favor de violações aos direitos humanos não sejam mais utilizadas hoje em dia. Aí, se mudar um pouquinho de assunto, né, mas antes registrar também no repúdio essa fala do senhor vice-presidente, né? Mas eu queria saber um momento tiete aqui meu, que eu gosto bastante do Robert Darnton, um dos historiadores americanos, talvez o mais famoso no Brasil, né? Mas eu queria saber, assim, qual o tamanho do Robert Darnton nos Estados Unidos, que deu para perceber, assim, se é uma referência reconhecida dos seus professores ou não, se é só aqui no Brasil que ele é famosíssimo, coisas desse tipo. Então, eu gosto muito do Darnton também. É um dos caras que leio com bastante prazer, porque além das pesquisas serem extremamente interessantes, ele escreve, né? Os livros são muito bem escritos, então o prazer de ler além da história. Mas eu ouvi falar dele, vamos dizer assim, numa disciplina. A gente leu um trecho de um artigo dele, um artigo bem antigo dele, na verdade, e discutimos um pouco sobre como escrever. Então, como escrever, de que forma escrever. Mas até agora foi só uma vez que eu ouvi bastante do Darnton. Então, não sei, ele não foi designado como uma leitura para mim, nenhuma disciplina, exceto esse trecho que foi lido em sala. Mas eu acredito que ele seja grande também. Pelo que a professora falou, quando a gente leu o Darnton, ela falou bastante sobre ele. Então, falou sobre a importância dele, falou sobre como ele escreve bem, sobre que tipo de pesquisa ele faz, como ele faz a pesquisa e como a pesquisa está extremamente ligada com a escrita dele. Então, acredito que ele seja bem utilizado lá e que gostem bastante dele. Mas eu, infelizmente, não tive a oportunidade de relê-lo em algum momento. Eu adorei a entrevista da Aissa, bem interessante mesmo a discussão. Eu passo a bola para o Felipe, para ele encerrar e fazer as discussões finais, as falas finais, né, Felipe? As curiosidades em relação às indicações que a Aissa pode oferecer para a gente. Bom, de antemão, já agradecer bastante a Aissa, né, já chegando para o final da nossa entrevista, por ter disponibilizado o tempo. Já fica também registrado que a Aissa é responsável pelo perfil no Instagram Historize-se, né? Então, foi por lá que eu conheci o trabalho da Aissa, as suas pesquisas, a sua divulgação. Acho que é um trabalho muito importante. A gente também vem fazendo isso na internet e acho que a gente precisa ocupar esses espaços porque está ocupado com bastante besteira também, né? Então, a gente precisa trazer a academia, trazer a pesquisa científica, trazer a seriedade de trabalhos, né? Acadêmicos também para a internet tornar mais disponível, mais acessível. E já de cara quero parabenizar a Aissa por fazer esse trabalho de maneira muito, muito bem feita, é muito legal o seu perfil no Instagram. Então aqui a gente tem uma tradição, sempre ao final das nossas entrevistas, a gente pedir duas referências, né, duas indicações dos nossos convidados, uma que seja geral, genérica, né, qualquer dica cultural que você queira dar, de livro, filme, qualquer coisa, mas a gente pede que preferencialmente você pense em uma coisa gratuita, se não conseguir, tudo bem, pode ser outra coisa. E uma segunda referência é um trabalho seu, também de preferência os mais curtos, né, um texto de artigo, um capítulo de livro, um texto de congresso, coisas desse tipo, os mais curtos. Se não der, também pode recomendar dissertação, mas preferência usa a criatividade para as coisas mais curtas, para que alguém conheça mais o seu trabalho, conheça mais as questões que você coloca na sua pesquisa. Ok. Então tá. Ai, queria indicar uma coisa super legal, assim. Tentando pensar algo gratuito para indicar. Eu vou indicar, mas eu não sei se vai estar disponível de novo. Mas eu vi que estaria disponível de novo. Assisti um filme brasileiro chamado Cabeça de Negro. Muito bom. Que fala sobre as ocupações das escolas públicas. Especialmente em uma do Nordeste. Estaria disponível de novo no Festival Olhar de Cinema. Então, vou indicar aqui, espero que esteja disponível, porque é de festival, mas estava disponível gratuito, então espero que esteja, então deem uma olhada.
A segunda recomendação tem a ver com a minha... Vou fazer uma segunda, caso essa não esteja disponível. Tem a ver com a minha pesquisa, que é o documentário Torre das Donzelas, da Susana Lira. E está disponível no Globoplay. Agora, sobre um artigo meu... eu botei todos os meus artigos, exceto a dissertação, porque ela está no processo de ser publicada pela biblioteca, então até se publicar pela biblioteca eu não vou botar lá, só por essa questão de publicação lá na biblioteca. No academia.edu, então se procurar meu nome aparece, mas tem um artigo específico que saiu na Periódicos da UFBA, que é sobre a minha pesquisa, sobre o encarceramento de presas políticas, e se eu não me engano o título que eu dei foi Memórias do Enclausuramento. Eu gosto desse artigo, então fica essa indicação. Espero não estar errada no título do meu próprio artigo, acontece, mas fica essa indicação para todo mundo. Eu encontrei aqui o título, Kabile, Memórias do Enclausuramento, Presas Políticas, Gênero e Clausura, 1968-1979, é isso, né? É esse mesmo. Então não errei o nome do meu próprio artigo, acontece. Pode ficar tranquila, isso que todo mundo que a gente pergunta, ninguém sabe, e todo mundo que fala, né, todo mundo fala que esquece o nome do título do artigo, mas quem fala que não esquece é porque erra, tá? Sempre erra alguma coisa, troca alguma preposição, mas ossos do ofício. A gente agradece demais a Issa mais uma vez, deixo aí aberto para você se despedir do público, e também agradeço mais a sua presença, do Moisés. Até mais. Obrigada por me receber, obrigada por todo mundo que assistiu. Se tiverem qualquer dúvida, minhas redes sociais, no geral, estão sempre abertas para tirar dúvidas. Meu e-mail também, se precisar, fale comigo, mas meu e-mail eu posso deixar para vocês depois disponibilizarem, se alguém quiser falar comigo. Mas as redes sociais estão aí para isso também. O e-mail é muito pessoal e eu não gosto muito de e-mail, prefiro rede social. Mas é isso aí, obrigada, gente, pelo convite. Fiquei muito feliz de falar aqui com vocês, eu espero ter ajudado.